Que doença é essa aí? É síndrome de Steve Johnson. Eu até pensei que era nome de um ator americano. Síndrome de quê? Steve Johnson. Steve Johnson. Que é isso? Mas como que você adquiriu isso aí? Que coisa feia. Olha, você deveria, você que está assistindo aí a IURD, ou a Rede Aleluia, ouvindo a gente, deveria você ir para a internet, honestamente, para que você pudesse ver a imagem dessa senhora. Isso deu no corpo todo? No corpo todo. Fala aí, como é que você adquiriu? Eu fui medicada e um medicamento foi causando essa alergia por dentro. E chegou ao ponto, quando eu fui para o hospital, não enxergava mais. Eu fui cega, sem enxergar e com o corpo já todo tomado. Que isso? E quando eu cheguei no hospital, eles me colocaram no isolamento, porque acharam que era lepra, porque a aparência é a mesma, né? Até descobrir que era a sulfa que estava no sangue. Aí foi um processo de luta pela vida, né? Para tirar a sulfa do sangue. Só que foram 14 dias comendo e bebendo pelo canudinho. Essa parte daqui do tórax, né, daqui, caiu aos pedaços, a ponto do médico achar que teria que fazer um implante de carne. A pele foi caindo aos pedaços, toda a pele, a unha também. E foram 14 dias que eu fui lutando para viver. E os médicos me desenganaram, falaram, se você viver, você dá graças a Deus, mesmo se eu não enxergasse, mesmo se eu ficasse com sequela, mesmo se eu não pudesse fazer mais nada. Isso que aconteceu. As unhas caíam? Caíam. Saía parte, assim, pedaços do seu corpo? Saía, porque foi tudo ferida. Então ia saindo aquela ferida. Você ficou com 15 dias nessa situação? Ali eu já estava começando a ficar boa. Tava pior do que isso? Tava pior do que isso, porque ali os olhos já estão abrindo, os olhos não abriam. A pele aqui estava começando a dar aquelas bolinhas, a criar aquela casquinha, não tinha. Aqui ficou fundo, deles achar que ia ter que fazer implante de carne. E isso é no corpo todo? No corpo todo. Dos pés à cabeça, no corpo todo, dos pés à cabeça. Que coisa, hein? Que coisa. Você sabe que muitas pessoas estão assim numa situação semelhante a essa. Do nada aparece uma doença, pessoa que tinha uma saúde de ferro e do nada a pessoa cai enferma. Sabe o que é isso? Isso é trabalho de macumba, isso é trabalho de bruxaria, isso é trabalho de feitiçaria. Além dessa doença, você tinha outro problema? Assim, problema? Como é que era a sua vida? Quais eram os sintomas? Quando eu cheguei na igreja, né, eu era uma pessoa nervosa, eu não tinha paz dentro de mim, né, eu me envolvia com traficante, cheguei a levar tiro, né, um dos motivos pelo qual eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu era um caso perdido. Não tinha solução para você? Não tinha solução para mim. E aí eu fui do jeito que eu estava, né, e ali eu cheguei e acreditei. O envolvimento que você teve com bandido, traficante. Envolvimento como assim? Você passou a ser a esposa dele, mulher dele? Isso. Como é que era? Na época, eu passei a ser mulher de um traficante. Muito perigoso, né? Um traficante que era dono, no caso de uma comunidade, que veio a falecer depois. Eu tinha 14 anos e ele tinha 27. Uma diferença de idade, assim, bem grande. E eu me envolvi com ele, era briga, desentendimento, acontecia de tudo. Aí ele puxava a arma pra mim, eu não aceitava, eu ia agredir a ele. E era, assim, uma vida destruída. E eu sabia que eu estava vivendo uma vida destruída, mas eu insisti em continuar ali. Corre o risco de ser morta? Corre o risco. Corre o risco de ser morta? Já teve algum risco assim? Sim, porque teve uma vez que eu estava dentro de uma casa e os polícias entraram. E ele saiu pela janela porque se ele ficasse iam pedir muito dinheiro por ele. E a gente já não. Isso aqui em Vitória? Não, no Rio. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Lá foi onde você falou, naquele bairro, Acari. Sim. Acari. Aí eu estava comentando com ela e a outra que eu também morei nesse bairro, na favela de Acari. Sim. Não é? Ali na rua Guaiúba. Não é isso? Isso. Então as duas senhoras que estão aqui, elas
tiveram envolvimento com traficantes aí do Rio de Janeiro, na favela de Acari. Isso aí. E há casos de morte, né? Há casos, porque ele fugiu pela janela e deixou a gente. Era eu e mais 2 amigas. Aí os polícias já entraram armados até os dentes, querendo eles, mas não acharam eles, achou a gente. Aí bateu nas meninas, que tava todo mundo, cadê eles? E ninguém sabia dar conta. E em mim, como eu era muito nova, eu tinha 14 anos e era muito franzina, aí eles não me bateram, mas só ficaram ameaçando, sendo que a gente não sabia onde eles estavam. Poderia ter acontecido deles naquela hora ter matado todo mundo, porque só tinha a gente e eles, não tinha mais ninguém ali que pudesse defender ou que pudesse fazer qualquer coisa. Quando você chegou até o Cenáculo do Espírito Santo, os sintomas eram você tinha depressão? Quais eram? Eu tinha depressão, eu via vultos, eu ouvia a voz, eu era uma pessoa triste, amargurada, agressiva. Eu era uma pessoa que a minha família, ninguém queria ficar perto de mim, porque falava assim, vem a Gisele, vem problema. Porque eu só me envolvia com gente que não prestava, só com traficantes. Né? Então as pessoas sabiam que aonde eu ia, eu carregava comigo, na realidade, um encosto, né? Não tem dúvida. Levava o problema. Não tenha dúvida. E era assim. E foi assim que eu cheguei na igreja. Eu vi o senhor de madrugada. Você assistia lá no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Tá vendo só, pessoal? Ela assistia um programa que nós fazíamos, começava meia-noite, né? Começava meia-noite o programa e até 1h da manhã. Isso. Pois não. Eu, nessa época, foi há uns 13 anos atrás. 13 anos atrás? Eu assisti o senhor. Que coisa. Eu chegava e eu ligava a TV, porque eu não conseguia dormir sem assistir o programa do senhor. Aí o senhor mandava colocar um copo com água, eu colocava o copo com água em cima da TV, assistia o programa e depois ia dormir. Como é seu nome? Gisele. Gisele, eu fico muito feliz em saber que você assistiu o programa, estava envolvida com traficante, com desejo de morrer, e hoje você está aqui. Depois de 13 anos, contando a história, mostrando para as pessoas envolvidas no tráfico, envolvidas com bruxarias, vítimas de feitiçarias, que há solução. Tá vendo só? Talvez você assista a gente agora e a sua situação não é honestamente diferente da situação da Elisângela. Gisele, não é diferente. Mas eu tenho certeza absoluta, se você fizer o que ela fez, sair da sua casa e hoje procurar o Cenáculo do Espírito Santo próximo à sua residência, num futuro a gente pode estar junto e você sentado num estúdio, numa cadeira, dizendo, olha, o Bispo Romualdo, uma vez eu assisti o senhor, hein? E eu estava para morrer, desesperado, endividado. E hoje eu estou aqui dando o meu testemunho, como caso isso pode acontecer. O rapaz aqui, olha,